capítulo 5, versículo 19, que fala assim, né? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então que nós possamos sempre professar com alegria a palavra do Senhor. Nós possamos sempre falar entre nós, salmodiando, né, falando aqui, ó, que nós possamos agradecer a Deus em todas as coisas, dando sempre graças por tudo. E muitas vezes a gente não consegue alegrar naquilo que nos contradiz, né, irmãos? Naquilo que nos é negado, naquilo que nos é obstruído. E a gente fica triste, a gente abaixa o espírito, a gente fecha os olhos, que são as janelas da alma, né? E a gente entristece. E eu quero te dizer também mais uma coisa nessa noite. Tudo isso que você vê aqui, ó, que seus olhos alcançam, vai ficar aqui, irmãos. Alguém já foi em sepultamento aqui, no cemitério? Quase todo mundo? Alguém já viu enterrar uma caminhonete lá dentro? Viu enterrar uma planta de casa? Planta que eu falo é desenho, tá? Uma escritura, chave de carro, dente de ouro. Alguém já viu? Não, porque quando prepara o corpo, ele já tira. Irmãos, tudo que põe ali apodrece. Tudo que põe ali, para ali. Não vai para lugar nenhum. E às vezes a gente está aqui brigando para conquistar, arrumar, fazer, possuir, cada vez mais insaciável. Não pense assim, irmãos. Pense em ajuntar tesouros aonde? Onde não há o quê? Traça, ferrugem, para comer, devorar tudo que você adquirir, irmãos. Nós temos que pensar em ser cada vez mais espirituais, vivendo no mundo material. Olha a dificuldade, irmãos. Olha a dificuldade que a gente enfrenta. Viver no mundo material, mas com pensamentos espirituais. A conta não fecha, irmãos. Não é possível para nós humanos enxergar com nossos olhos, irmão Arlindo, o que o Espírito nos direciona. Não é possível. Porque o Espírito, ele quer de nós o quê? Graça, gozo. Ele quer de nós o quê? Liberdade. Ele quer de nós o quê? Aproximação com o Pai. Ele quer nos levar para Deus, irmãos. Nos libertar do que tem nos aprisionado. E nós não conseguimos, com nossos olhos, enxergar diferente. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te contar por quê. Você levanta de manhã, uma pessoa desse perfil que eu estou dizendo aqui, tá? Nem todos é desse jeito não, mas vou falar uma pessoa, né? Pode ser até eu. Levanto de manhã, põe lá meu uniforme, vou para o meu serviço, passo o dia lá, volto de tarde, tomo banho, venho para o culto, fico no culto, chego em casa, deito, durmo. No outro dia o que acontece? E depois, estou vindo para a igreja, corpo presente, cabeça está no serviço, celular vibra aqui, eu já tenho que olhar, quebrou o equipamento, e não sei o quê, aí a conta vence amanhã. É só eu que penso assim, irmãos? Tem prova, tem trabalho para fazer, tem atividade para preencher. Irmãos, a gente não está vivendo o propósito que Deus fez para nós, que é adorar e bendizer o nome dEle, irmãos. Quando a gente começar a viver o espiritual, o céu abrirá. As prisões cairão, irmãos.
Isso é muito fácil só dizer, pastor. Me ensina a viver isso. Não tem segredo, é simples. É você viver a palavra. É você viver o que está escrito. É você adorar, orar, contato com a palavra. Aí farmácias vão falir, clínicas psicológicas vão deixar de existir, doenças vão deixar de existir. Por quê? Porque a gente vai estar vivendo o espiritual, irmãos. Enquanto nós estarmos vivendo o carnal, o material, nós vamos adoecer, vamos sucumbir, vamos ficar dependentes de medicamento, estressado, querendo trabalhar em 2 empregos, 3 para pagar as coisas. Nós temos que virar a chave. E sabe qual é o segredo disso? Está na sua mão. Está no seu joelho. Você tem 24 horas por dia, irmão. E muitas vezes a gente não sabe aproveitar. A gente não consegue tirar 10 minutos. 10 minutos para ler a palavra. A gente não consegue tirar 10 minutos para a gente orar. A gente não consegue tirar 10 minutos para saborear uma refeição, irmãos. 10 minutos. A gente só engole. A gente não saboreia. A gente, talvez aqui, nosso público nem tanto, mas se a gente mudar aqui para outro lugar, a gente vai ver. Prefere ir lá comer o sanduíche do que comer o arroz com feijão. Comida industrializada pronta. Como é que chama aqueles copinhos de macarrão? Como é que chama? Não escutei. Continuo sem escutar, mas é aquele copinho. Está comendo aquilo, irmãos? Quantos minutos para fazer aquilo? O que tem ali dentro, irmãos? Aí a pressão sua começa a subir, sua úlcera começa a atacar, seus ossos vão enfraquecendo. Por quê? Você está alimentando coisa que não é. E a banana empreteja na fruteira, a maçã apodrece, a laranja murcha. Não é assim na casa suas não, irmãos? Mas o vidro de bolacha é o primeiro a acabar. O pão dormiu, eu não como mais. Joga aí fora. O pão dormido é o mais saudável, perdeu o fermento. A gente joga fora, lá no lixo. Mas a gente está aqui para falar de salvação, né, irmãos? Não é de bons hábitos, mas o meu coração grita. Colossenses capítulo 3, um pouquinho mais para frente aí, ó. Verso 16 fala assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com que, irmãos? Com salmos, hinos e cânticos o quê? Espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha a palavra como é clara. E a gente caçando doença, irmã Rosinha. A gente adoecendo a mente. Ocupando a mente com coisas que não nos edificam. A palavra está clara. Que a palavra de Cristo habite aonde, irmãos? Abundantemente. Eu falei que 10 minutos. Será que 10 minutos é suficiente para ser abundantemente? Não é. Tem que ser mais. Eu já vivi momentos na igreja, por onde nós já caminhamos, que Deus nos levou. Culto de 1h30, né? Que é o padrão da Madureira. A gente tem 1h15 de louvor e 15 minutos de palavra. Eu adoecia, saio do culto doente.
A gente não dedicava na palavra, irmão Douglas. A gente só quer louvar, pegar o microfone. E a palavra, o sustento, não vem. Se isso estiver acontecendo na congregação que você estiver, converse com o seu pastor, irmãos. Que não está certo, não. Nós temos que ter alimento. Nós temos que ter coisas de substância. Vou falar lá da minha região, tem que ter um mocotó, irmãos. Tem que ter uma feijoada pesada. Tem que ter, irmão, uma carne gorda. Como diz lá, né? Para moer ela dissolver aquele ali mesmo. A gente não pode, irmãos, ficar só nesses copinhos de macarrãozinho, não, irmãos. De comer lanche pronto. Marcos, Evangelho de Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tiago, capítulo 5, versículo 14, ele fala: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do... Tiago aqui, ele está se referindo, irmãos, realmente a uma pessoa fisicamente doente, não espiritualmente. E na Bíblia a gente tem várias citações do azeite. Dentre elas, né, eu trouxe duas, uma como remédio. Está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 e 37. Nós não vamos abrir, não. Mas ela é do bom samaritano. Que ele parou à beira do caminho, desceu da sua montaria, não é isso? Foi lá ver o cidadão que estava lá caído, moribundo. E ele pegou o quê? O azeite. E o passou em suas feridas. Pôs ele sobre a sua montaria e o levou até a próxima cidade, a hospedaria ali, deixou, não é isso? Então, o azeite aqui tem símbolo de quê? De remédio. Cura, né? Lá no 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13, esse azeite já é o que caiu sobre a cabeça de Davi, né? É o azeite de que mesmo? Aquele azeite ali? De unção do Espírito de Deus pairando sobre a cabeça de Davi, né, irmãos? Então aqui trouxe só apenas dois momentos, mas tem o azeite daquela viúva, né, que entrou para casa, fecha a porta, né, e começou a verter azeite da botija, que trouxe para ela o quê? Sustento, riqueza, né, para pagar as dívidas e para ela o quê? Sobreviver com o que sobrasse, né? Mas aqui vamos ficar com esses dois exemplos, né? Então, o azeite teve também outras, né? Já disse aqui na Bíblia, mas nesses exemplos citados, o azeite traz significado médico e espiritual. Os cristãos não devem separar o físico do espiritual, pois Jesus é o Senhor de quê, irmãos? Do corpo e do espírito. O corpo de Jesus foi depositado no túmulo, não foi, irmãos? No domingo, quando Maria Madalena e as outras que acompanharam chegaram lá, o que acharam? Túmulo vazio, pedra removida. E existia um anjo. E esse anjo pergunta para ela: o que procuras entre os mortos aquele que está? Jesus é o quê? Senhor do corpo e do espírito. As pessoas na igreja não estão sozinhas. Se você adentrou aqui nesta noite pensando que você está sozinho,
Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Por mais angustiado que você esteja hoje, nesse momento, eu quero te dizer que você não está sozinho. Você não sabe da minha história, pastor. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o sentimento que eu estou carregando dentro de mim. Eu não sei mesmo não, irmão, mas Ele sabe. E Ele, o Senhor, está contigo. Ele está do seu lado. Exatamente do seu lado. Dá licença, Mandaci. Só esperando você falar. Chame por Ele. Clame a Ele. Fale para Ele da sua angústia. Do seu jeito. Da sua forma. Não tenha cerimônia com aquele que habita em você. Porque às vezes nós tratamos tão bem uma visita, recebemos com tanto carinho, tanto amor, e às vezes com nós mesmos nós negligenciamos. Atenção, cuidado. Convidar o irmão para almoçar lá em casa, eu ponho uma toalha bacana, uns pratos, uns talheres arrumadinhos, uns copos, compro copo novo. Contar no meu dia a dia, que toalha o quê, rapaz? Você se vê nos 30. Vai mexer num talher, não, esse talher é das visitas, não é nosso, não. Para que isso, irmãos? Você é importante para Deus, irmãos. Se valorize. Se valorize. Os membros do corpo de Cristo devem ser capazes de contar com os outros. O mais fraco hoje, eu posso acolhê-lo. Amanhã pode ser minha vez, a gente está precisando e o irmão vai e me acolhe. É isso que a mensagem traz. Por que nós temos isso uns com os outros? Para apoio e oração. Principalmente quando a doença ela é real, né? Ela é presente. Ou quando o sofrimento é presente. É nessas horas, irmãos, que a gente precisa dar o ombro. É nessas horas que nós precisamos encostar. É nessas horas, irmão, quando você está doente, quando você estiver sofrendo, recoste em quem está próximo. Não guarde para você. É importante você recostar. É importante você se entregar. Os presbíteros devem estar disponíveis para atender a qualquer membro enfermo. E a igreja deve estar sensível às necessidades de todos os seus membros. Como assim, pastor? É essa pergunta que eu te faço. Você tem que procurar, irmãos. Procurar para ser ajudado. Porque às vezes você tem passado por situações sozinho. Que se você compartilhar, você não fica mais sozinho. De uma certa forma, se a igreja não conseguir te ajudar materialmente, a igreja vai se empenhar em buscar alguma ajuda. Mas muitos dos irmãos, às vezes, nos buscam, já me buscaram algumas vezes, apenas por financeiro, irmãos. A igreja, ela vive da ajuda de vocês. A igreja não retém aqui na congregação nenhum real, irmãos. A igreja, ela é viva, ela respira, ela expira. E quando você chega e pede ajuda, nós temos formas de buscar ajuda. E ajudar não é dar o peixe. Ajudar é o quê? Ensinar a... Pô, você vai produzir. O que a gente consegue fazer? Como o irmão Rogério aí, padeiro, né? A irmã Gi também. É um pão, é uma rosca, é um bolo.
Irmã Maria sempre ajuda a igreja aí, é um pastel, é uma esfirra. É isso, irmãos. São essas ajudas que as suas mãos podem alcançar. Talvez para iniciar, a gente vai conseguir ajudar de alguma forma, né, Gi? É uma farinha, um fermento, não sei, uma mistura. Mas para você começar a mover a pedra. Esse é o papel nosso, irmãos. O verso 15 fala assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé não se refere à fé da pessoa doente, irmãos. Não, pastor, a gente ora, a gente pergunta: você crê que você vai sarar? Eu creio. Mas a fé também ela é de quem está orando, irmãos. Para ver se a pessoa, quando pede ao Senhor, se ela pede com fé. Então, essa fé que aqui, né, o comentarista traz, é a fé daquele que está orando pelo enfermo. É Deus quem cura, não é quem ora que cura. Não é quem está lá acreditando que cura. Quem que cura, irmãos? Você crê que Deus pode te curar? É a primeira condição. E eu, como estou orando, eu também creio que Deus pode te curar. Porque quem cura é Deus, na hora dele, da forma dele, no momento dele. É Deus quem cura, não a fé. E todas as orações estão sujeitas à vontade de quem, irmãos? De Deus. Não é do círculo de oração. Não é do grupo de varões. Não é dos homens do terço, né? Tem igreja que tem isso aí. Não é. É de Deus que está todo o poder. Nós nos unimos com o propósito de quê? Clamar a Ele pela sua misericórdia. Porque o poder continua sendo de quem? Para derramar cura sobre a gente. Essa libertação, irmãos, que Deus me chamou para trazer para a igreja nessa noite. Se liberte de pessoas, se liberte de óleo, se liberte de, me ajuda, irmãos, de marcador de Bíblia, de, não sei o que te prende tanto em ter salvação. Não, é a oração. O que a palavra fala? Entra para o teu quarto, fecha a porta, e começa o quê? A falar com Deus. Dobra o joelho, não é isso? Se quiser preparar esse louvor, para preparar. Porque a gente precisa de quê, irmãos? Dessa intimidade. É Deus que cura. É Deus que salva. Não tem outro que salva. O homem não consegue por si só alcançar a sua salvação. O homem não consegue alcançar a sua própria salvação. É Deus que intervém. É Deus que faz. Faltou uma fase aí. Irmãos, então a oração, ela é a nossa forma de conversar com quem? Com Deus. É a forma de nós levarmos até Ele o quê? As nossas necessidades. Porque a cura vai depender de quem? Dele. É Ele que vai curar. É Ele que vai nos transformar. Nossa personalidade, as nossas emoções, nosso controle emocional. Tudo é Deus, não é nós. Amém? Em Romanos capítulo 12, versículo 12, também nos traz uma instrução sobre isso. O que fala em Romanos 12, 12? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Oração é a chave, irmãos. Sem oração nós padecemos. Salmo 107. Vamos lá. Vamos brincar de Bíblia aí, irmãos. Salmo 107. Versículo
6, o 13 e o 28. Olha que interessante. Olha o versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas... Ao 18. Ao 18? Não, o 13. Ao 13 lá. Então, clamaram ao Senhor na sua... E ele os livrou das suas... Olha o 28. Então, clamam ao Senhor na sua tribulação. E ele os livra das suas... Quem que livra, irmãos? Não é o pastor, irmãos. Não é o líder do ciclo de oração. Não é o líder de departamento. É Deus que livra. É Deus que liberta. É Deus que restabelece todo e qualquer processo. O caminho da oração está sempre aberto, irmãos. Porque depende apenas de você. Não depende de ninguém mais. O caminho da oração está aberto. Nós temos a oração aqui às terças, não é isso, Maélia? Às quintas, aos domingos, antes da escola. Não, irmãos, a oração você tem disponibilidade 24 horas por dia. Nas madrugadas, antes de ir para o trabalho, antes de deitar. Faça da forma sua, da forma que você sentir mais capacitado em buscar. Porque é nessa hora que Deus vai falar contigo. Porque às vezes você vai vir para cá na oração de 8 às 9 na terça, mas seu coração não está bem. Vai ser proveitoso? Não vai ser. Mas eu posso ir para me transformar. Amém? Mas a oração começou quando você despertou lá na sua casa. Seu coração acordou inclinado para orar? Ou você está indo com a irmã, chamou você no zap? Ou te ligou? Irmã, você não chegou ainda? Aí você vem, chega perto da igreja, você muda a sua feição, fica alegrinha, mas o coração está triste. Claro, irmãos, que aqui pode ter transformação, né, irmã Hélia? O Espírito Santo brada, se transforma, regozija, amém. Mas a sua oração começou quando você despertou, amada. A gratidão sua por estar de pé, por ter ido ao encontro da palavra. Meu tempo já está esgotado. O Salmo 34, 18, ele também traz uma palavra para a gente, que fala assim: perto está o Senhor do quê? Dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vamos ler de novo? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Meu amado irmão, a gente só está falando da mesma coisa. Oração é a chave. Se você hoje precisa de sair dessa situação, eu vou te falar o que eu já falei desde o início. Converse com Deus. Como? Com oração. Aonde? Em qualquer lugar. Tem um estudo que eu pus no grupo da igreja. Quem tem contato com a Bíblia, uma vez por semana, não muda nada. 2 vezes, não muda nada. 3 vezes, não muda nada, por incrível que pareça. A partir de 4 vezes por semana, começa a ter mudança. Física, psíquica, social, emocional, estabilidade. Estudo científico. Para quem não acredita na palavra, é um estudo científico. E essa mudança, ela foi aferida e conferida através de especialistas que reduziu 60% o índice de suicídio, 55% o índice de consultas com psicanalista, terapeutas,
reduziu mais de 50% o índice de agressão no lar, com o filho, com a esposa, com a mulher. O que é isso, irmãos? Apenas Bíblia. Preciso te falar mais alguma coisa? A sua libertação está onde? E na oração. Eu te convido a vir à frente para a gente orar por você, para que Deus possa te capacitar, para que Deus possa te dar um instrumento, para que você possa receber do Senhor aquilo que ainda precisa. Nós vamos estar orando. Pode vir, irmão.